Então, gente, antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês deixarem o likezinho, incentivando a Belinha a continuar a pesquisar. Se não for pedir demais, faz a inscrição aqui no canal, tá? Para você ficar por dentro de tudo que aconteceu no nosso passado. E também, se não for muito exagero e não for pedir demais, patrocina também, né? Deixa aqui o seu apoiozinho. É bem pequenininho para isso, tá? É quase nada, dá nem para você sentir no bolso a diferença do que você vai patrocinar, né? Porque o retorno você vai sentir no bolso, mas de dinheiro entrando, né? Então, dito isso, feito os pedidos, que espero que vocês deixem o likezinho, façam a inscrição e patrocine, né, a Bilinha a continuar pesquisando. Vamos para o vídeo de hoje. Pois é, tinha prometido, né, no vídeo passado que ia parar de falar do Caldeirão. Porém, não contava que vinha ainda 1758 assuntos para a gente falar do Caldeirão. Porém, lembrei, ali depois que a gente farra a curva para entrar na parede e não tá sangrando, qual é a primeira coisa que a gente olha? Pois é dele mesmo que nós vamos falar. É dele mesmo, do chapéu, que é um monumento em formato de cogumelo, que eu só vim notar agora na pesquisa que realmente ele tem um formato de cogumelo, e que ele fica situado claramente no Caldeirão, que fica a aproximadamente 9 quilômetros, contando a partir do centro da CM, da capital do mundo, vulgo Piripiri. Bom, o chapéu é um símbolo do patrimônio natural, turístico e afetivo daqui de Piripiri, servindo como mirante e estrutura técnica do reservatório. A estrutura técnica, que eu acho que é aquela parte que tem a grade, né? Que eu acho que tem um motor lá dentro. Acho eu que é, né? Bom, um pouco sobre a origem do açude, né? E do chapéu. A construção do açude Caldeirão iniciou-se na década de 30, como já falamos aqui, e falaremos, quase não sai o nome, mais um pouco adiante, sendo concluída e inaugurada em 1945. E quem souber o dia e o mês, fico muito agradecida se me falarem aqui. Bom, o propósito original era poder regular o fluxo do rio Caldeirão, irrigando as várzeas da região e evitando a fuga de moradores durante os severos períodos de seca. O famoso chapéu foi erguido junto com a estrutura da barragem, com o passar das décadas, ele deixou de ser apenas uma obra de engenharia de concreto e passou a integrar o imaginário local e a cultura dos moradores, tanto lá dos moradores do Caldeirão, como de Piripiri, e como também de cidades vizinhas a Piripiri. O chapéu na cultura e na memória do povo piripiriense, um rito de passagem. Bom, o monumento é historicamente conhecido como o local onde gerações de piripirienses testavam sua coragem, pulando de cima do chapéu diretamente para as águas do açude. Pois é, essa que vos fala foi uma da que testou sua coragem uma vez na vida para nunca mais. Sim, minha gente, já pulei do chapéu, aí me deram a dica, fica olhando lá pro hotel. Fiquei olhando pro hotel, pareceu uma eternidade, nunca que a água chegasse. Quando eu olhei para baixo foi a hora que chegou a água. Pois é, literalmente dei com a cara na água. Mas enfim, estou aqui para contar a história. É um ponto turístico e um cartão postal. O local atrai visitantes não apenas pelo mergulho e contemplação do pôr do sol, né? Que coisa mais romântica. Vamos lá no Caldeirão, vamos contemplar o pôr do sol lá do chapéu, né? Bom, mas também por virar cenário de manifestações locais, onde o monumento costuma ser decorado em épocas festivas e esportivas, como agora na Copa do Mundo, que conseguiram deixar o chapéu horrível,
Minha gente, aquela pessoa ali que fez aquele desenho ali, ela só pode ter raiva do chapéu. Porque tá muito feio, minha gente, muito feio. Enfim, é um patrimônio oficial. O chapéu do Caldeirão tem tanta importância para a cidade de Piripiri que estampa oficialmente o brasão do município, né? E descobri agora nessa pesquisa que existem 2 brasões, um com o chapéu e outro sem o chapéu. Tradição. Agora em 2026, a história do açude e sua importância para a comunidade foram revisitadas no documentário Caldeirão Encantado, 80 anos de tradição, memórias e histórias de vida, que celebra a herança cultural do local. Até que rimou, né? Cultural do local. Bom, a construção do açude Caldeirão, iniciada em 1º de abril de 1937, mas é verdade, viu, gente? No dia de 1º de abril de 1937 começou a construção do Caldeirão. E concluída em 1945, porque eu nunca consigo achar nem o dia nem o mês, só consigo achar o ano de 1945. Bom, foi um marco contra os fluxos imigratórios causados pelas secas severas do norte do Piauí. No entanto, os relatos históricos coletados pelo DENOX, que antes de ser DENOX era IFOX, né, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, mostram que a execução da obra exigiu um imenso sacrifício físico e humano dos operários, e realmente nós vamos ver mais adiante como realmente foi um sacrifício. Bom, o contexto da época e os primeiros estudos. Os primeiros estudos de visibilidade, quase não sai o nome, começaram entre 1933 e 1934, impulsionados pela devastadora seca que assolou o Piauí em 1932. A intenção do governo federal era criar frentes de serviços emergenciais para dar trabalho aos chamados retirantes da seca, evitando que migrassem para outras regiões do país. Dificuldades enfrentadas pelos operários, agora que a gente vai ver, né, o imenso sacrifício físico e humano enfrentado por eles. Bom, era um trabalho braçal e exaustivo. Quase toda a movimentação de terra, quebra de pedras e carregamentos de materiais era feita... Peraí, gente, deixa eu virar. Era feita de forma puramente manual, utilizando picaretas, pás e tração animal. Tração animal entende-se por carroça. Bom, a jornada sob sol escaldante. Os operários enfrentavam o clima semiárido extremo do Piauí com pouca ou nenhuma proteção, trabalhando longas horas expostos ao calor intenso. Viu? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Bom, além disso, ainda tinha o problema de abastecimento e o problema da fome, porque o fluxo de mantimentos para o canteiro de obras nem sempre era regular, o que gerava racionamento e períodos de fome entre os trabalhadores e suas famílias ali acampados, né, no terreiro de obras. Além disso, ainda tinha os alojamentos que eram precários, né? Os operários que vinham de outras regiões habitavam acampamentos improvisados ao redor das obras, sem saneamento básico, o que facilitava a proliferação de doenças tropicais. Bom, a parte do saneamento básico, acho eu que, por um estudo feito, né, algum tempo atrás, detectou-se muitos dejetos humanos lá no açude, né? Então, eu acho que ainda não deve ter um saneamento básico, né? Deve ser quase básico, né? Mas se estão fazendo no açude é porque não tem em casa, aonde fazer em casa, né? Então, se não tem onde fazer em casa, não tem saneamento básico. Então, eu acho que enquanto a isso ainda não mudou muita coisa. Bom, o sistema de pagamento que não era nada rígido. O pagamento de frentes de emergências da época frequentemente envolvia atrasos ou o uso de vales comerciais. Os vales comerciais eram conhecidos como nosso finado e bom fiado, né? Que hoje em dia não existe mais, mas
deduzo eu que os vários comerciais eram o fiado. Né? O fiado, em vez do faz-me rir, do leitinho das crianças, mais conhecido como dinheiro vivo, prendendo os operários aos armazéns locais para conseguir a comida, o rango. Bom, mas apesar de todas as diversidades enfrentadas por essa mão de obra, a engenharia concluiu com sucesso o reservatório, que hoje tem capacidade de 54 milhões e 600 mil metros cúbicos, transformando Piripiri em polo produtivo de agricultura irrigada e piscicultura, como vimos no vídeo passado, né? Que o que se consome do caldeirão vem do caldeirão. Só que, além do chapéu, eu também lembrei de outro lugar que eu acho que está desativado, né? Porque estou aproveitando agora que virou tipo uma moda, né? Pegar a estrutura que foi deixada pelo Denox e reabrir. Então, faz isso com o hotel também, minha gente. Abriram já o rancho, reabriram já o rancho, e antes do rancho já tinham reaberto o clube, né? Ou então aproveita e faz isso agora com o hotel. Algum empresário vai lá e reativa o hotel, do mesmo jeito que reativou o clube e o rancho. Faz isso por Piripiri. Então, bora falar um pouco sobre o hotel do Caldeirão. Bom, a história do hotel do Açude Caldeirão está ligada ao desenvolvimento turístico que surgiu ao redor do açude após a conclusão da barragem em 1945. O açude, construído pelo então IFOX, que agora é Denox, transformou-se gradualmente em um dos principais cartões postais de Piripiri e passou a atrair visitantes interessados em lazer, pesca, banho e paisagens naturais. Bom, paisagens naturais até hoje em dia, todo ano surge uma paisagem natural ali ao redor do caldeirão, né? Ainda bem, né, que fica mais um atrativo turístico para a nossa City. Bom, entre os anos 1960 e 1980, surgiram restaurantes, bares, clubes e estruturas de hospedagem nas margens do açude para atender turistas, pescadores, técnicos do Denox, né, porque eles não iam só trabalhar, também iam relaxar, e visitantes de outras cidades. Entre essas iniciativas, destacou-se o chamado hotel. O nome aqui é Hotel do Açude, mas eu, pelo menos, só conhecia como hotel, né? Então, aqui só vou me referir a ele também como hotel, que funcionou como ponto de hospedagem para quem visitava o Caldeirão quando a infraestrutura turística de Piripiri ainda era limitada. Ainda, minha gente, ainda é muito limitada. Não mudou muita coisa não, né? Eu acho que a única coisa que mudou foi que abriu mais alguns hotéis lá em Piripiri e fechou o hotel do Caldeirão. Porque eu acho que ainda continua limitado, né? Temos hotéis? Temos hotéis bons? Temos, mas poderíamos ter hotéis melhores, né? Se eu tivesse o Faz-me Rir, eu colocaria um hotel digno de Piripiri. Não que os outros não sejam dignos, né? Mas eu acho que em Piripiri não tem, assim, um hotel mesmo, né? Mas temos ainda hotel, mas porém ainda a rede hoteleira, né, de Piripiri ainda deixa muito a desejar. Bom, o hotel aproveitava a vista privilegiada do reservatório e a proximidade das áreas de lazer. Muitos moradores antigos, que foram os mesmos que eu conversei sobre a piscicultura e o perímetro, tá? Eles também me lembraram, né, que o hotel era um dos locais mais conhecidos da região lá do Caldeirão, servindo não apenas para hospedagem, mas também para encontros sociais, refeições e recepção de visitantes ilustres. Bom, procurei algum visitante ilustre, né? Assim, uma pessoa mais conhecida, que já se hospedou lá, tipo assim como em 7 cidades, né? Que a Xuxa já se hospedou lá. Aí procurei lá no hotel, não encontrei, então acho que a visitante mais ilustre de lá já fui eu, né? Porque quando eu era pequena eu andava muito lá no hotel.
Então, a visitante mais ilustre fui eu, né? Pegando para o meu lado. Em determinadas épocas, especialmente durante as grandes sangrias do açude, ou seja, no começo do ano, o movimento aumentava bastante devido ao interesse popular pelo fenômeno. Ainda hoje temos um grande interesse popular pela sangria do Caldeirão. Bom, uma reconstrução histórica do antigo hotel precisa combinar os poucos registros escritos com a memória oral dos moradores, tanto lá do Caldeirão, né, da colônia do Denox, quanto lá da cidade mesmo, né? Por quê? Porque eu não encontrei documentos públicos detalhando o dia da inauguração ou o nome de algum proprietário. Sei que teve alguns proprietários, mas não consegui esse dado de data da inauguração, de visitante ilustres depois de mim e de algum nome de proprietário. Enfim, como foi que surgiu o hotel lá do Caldeirão? É provável que o hotel tenha surgido entre as décadas de 1960 e 1970, quando o Caldeirão começou a consolidar-se como principal área de lazer de Piripiri. Bom, como provavelmente era o hotel, né? Estou dizendo aqui era porque ele está atualmente desativado, fechado, né? Não tem mais funcionamento lá. Então, ele era desse jeito. Pelos relatos preservados na memória popular, o prédio seguia o estilo simples de hotéis do interior. O estilo simples era uma construção térrea ou de poucos pavimentos. O hotel é térreo, né? Porque a estrutura ainda existe, então é térreo. Tem varandas amplas voltadas para o açude, tem. Restaurante anexo, tem. Área para eventos familiares, tem. Espaço para observação do pôr do sol sobre o reservatório, também tem, né? Só não tem o proprietário, mas tudo isso tem, a estrutura tem. E qual foi o auge lá do hotel? Foi entre as décadas de 1970 e 1990 que o hotel viveu seu período mais movimentado. Durante esse período, ele recebia visitantes vindos de Teresina, de Parnaíba, de Campo Maior, de Fortaleza e de outras cidades. Ele hospedava pescadores esportistas, ele recebia servidores do Denox, ele servia como ponto de encontro para festas, aniversários e confraternizações. Porém, como a gente falou ainda agora, né, com a rede hoteleira de Piripiri se expandindo, o povo deixou de ir se hospedar lá no hotel, e com isso veio o declínio, né? Com a expansão da rede hoteleira no centro de Piripiri e a melhoria dos transportes e também do acesso ao açude, muitos visitantes passaram a preferir hospedar-se na cidade e apenas visitar o açude durante o dia, o que fez gradualmente o fluxo de hóspedes diminuir, a manutenção tornar-se mais cara e difícil e o hotel perder importância econômica, vindo a fechar as portas como é atualmente. Bom, o turismo do açude Caldeirão passou a concentrar-se nos restaurantes, bares e passeios de finais de semana do que na hospedagem lá no açude. Porém, continuou sendo um dos maiores símbolos turísticos de Piripiri. Continuou sendo não, porque ainda é, e eu acho que o maior símbolo turístico de Piripiri. E acho que dentro do açude Caldeirão, o maior ponto turístico lá do Caldeirão é o chapéu. Por isso que eu lembrei de falar aqui um pouco, mas eu prometo que eu ainda volto para a cidade, tá, minha gente? Não vou passar o resto da minha vida gravando vídeo sobre o Caldeirão, não. É só ter um pouquinho de paciência que eu volto para a cidade. Uma hora um vídeo dá certo, eu voltar para a cidade, né? Então é isso e até o próximo vídeo.